Então, dando continuidade aos trabalhos, nós vamos dar início à sessão da primeira turma ordinária da 4ª Câmara da primeira sessão, período da manhã do dia 16 de julho de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciano Yoshihara Arcanjo Zanin, Nelson Kischel, Letícia Domingos Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto Souza Gonçalves. Presente também a conselheira Mauritânia Vieira de Souza Mendonça, que substituirá a conselheira Letícia Domingos Costa Braga no julgamento do item 72, em virtude do impedimento declarado à respectiva conselheira. Nós vamos então, gente, ao item 72, até para liberar a conselheira Mauritânia, que é o processo de minha relatoria. Deixa eu chegar lá. Processo de minha relatoria recorrente Whirlpool, Eletrodomésticos AMSA. Deixa eu abrir a decisão aqui, o voto. Esse processo é uma PERDECOMP, um crédito resultante de saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2002. Vocês estão todos acompanhando? Já tem ele aberto aí? Então, na LECOMP, o contribuinte havia informado um crédito de R$ 758.392,44. Tá? E, entretanto, a Delegacia de Manaus, Delegacia da Receita Federal de Manaus, apurou um saldo negativo disponível tão somente de R$ 108.864. Ou seja, deixou de reconhecer um crédito de R$ 649.528. Conformada com essa decisão da Delegacia de Manaus, a contribuinte apresentou a manifestação de conformidade, aonde ela, preliminarmente, ainda na manifestação de conformidade, argue que o lançamento, se referindo ao despacho decisório, seria nulo por cerceamento do contraditório e da ampla defesa, pois o despacho declaratório não esclareceria os motivos e também os cálculos que o levaram a confirmar somente parte das parcelas que compuseram o crédito informado pela empresa. Consequentemente, quais as razões que o levaram a não ratificar o montante glosado. Tá? Também alega que faz jus a todo o crédito informado na PERDECOMP, vez que os tributos foram quitados em atraso pela fonte pagadora, conforme os fatos destacados abaixo. Esse imposto de renda na fonte, esses 649 mil, são decorrentes de um contrato de mútuo que foi firmado pela recorrente com outra empresa do mesmo grupo, tá? A Whirlpool SA, a que nós estamos tratando aqui é a Whirlpool AMSA. Então, ela firmou um contrato de mútuo com uma outra empresa do grupo, Whirlpool SA, durante o ano calendário de 2002 mesmo, e esse imposto de renda na fonte ele seria devido sobre os juros, tá, que teriam sido pagos, incorridos e pagos nesse período. Ok? Só que eles firmaram no contrato um acerto de que esse imposto de renda seria de responsabilidade da mutuante, o pagamento dele. E durante o ano calendário de 2002, não houve esse recolhimento desse imposto retido na fonte. Esse recolhimento só foi ocorrer em 2003, no ano seguinte, tá? Houve um problema lá nesse pagamento. Esse imposto só foi, segundo a recorrente, só foi ser recolhido no ano seguinte com os acréscimos legais. Bom, a DRJ apreciou a manifestação de conformidade e só que não proveu o recurso, tá? A recorrente apresentou recurso voluntário, onde ela repete ipsis literis os termos da manifestação de conformidade, sem acrescer substancialmente o recurso, primeiro. E aí eu colaciono, vocês podem ver no relatório, as únicas referências que são feitas no recurso voluntário em relação ao acordo recorrido, tá? O que ele diz? Que a empresa tentou demonstrar de forma clara e coerente tudo que está discriminado em seus livros contábeis, conforme se observa no livro Razão,
do período relativo às perdecompras de 2002 e 2003, folha 160 a 163. Segundo a recorrente ainda, como se pode verificar, em todos os meses possui lançamento. Sendo assim, se torna inviável apresentar o livro diário na forma física, pois só existe documento impresso e esse possui em torno de 500 folhas por mês, tratando-se de 24 livros com 12 mil páginas no total. Caso a autoridade administrativa considere necessário averiguar o livro diário na forma física, a recorrente disponibiliza os originais na sede da empresa. Porque a decisão recorrida alegou que não teriam sido juntados os livros e documentos fiscais que comprovassem aqueles pagamentos, aquela retenção. Tá? Ele está dizendo, eu não tenho como juntar aos autos 12 mil páginas do livro diário. Bom, reafirma a necessidade imperativa de realizar diligência para a apuração da verdade real dos fatos, a fim de se obter a correta e justa decisão no âmbito do processo administrativo tributário. E, por último, considerando que a recorrente demonstrou a existência e disponibilidade do saldo negativo de RPJ em montante suficiente para fazer frente aos débitos que pretendia compensar, e, além disso, comprovou ser ela a real beneficiária do crédito, não resta dúvidas que o acórdão número tal deve ser reformado, o acórdão da DRJ. Bom, esse é o relatório. Eu passo direto ao voto. Como vimos no relatório, o crédito que foi submetido pela contribuinte à análise de liquidez e certeza por parte da autoridade administrativa da Delegacia da Receita Federal do Brasil derivava de saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2002 no importe de R$ 758.392. A DRF Manaus deferiu apenas parcialmente o direito creditório, sob o argumento de não fora possível comprovar o recolhimento da totalidade das parcelas relativas ao IRF que compunham o saldo negativo do respectivo período. Como comprovou o pagamento tão somente 108.864, restaram inadmitidos 649.528 do crédito pleiteado. Em sua defesa, a recorrente argumentou prefacialmente, assim como já fizeram na manifestação de conformidade, que o despacho decisório estaria evado nulidade ao infringir o seu direito à contraditória e ampla defesa, pois o referido documento não teria esclarecido os motivos e também os cálculos que o levaram a confirmar somente parte das parcelas que compuseram o crédito informado pela empresa, e, consequentemente, quais as razões que o levaram a não ratificar o montante glosado. O recurso voluntário não inovou em relação à manifestação de conformidade, repetindo os mesmos argumentos expostos no primeiro recurso. Assim, usa a prerrogativa dada pelo artigo 57, parágrafo 3º do Regimento Interno do CAF, para adotar como minhas as razões de decidir constantes da decisão a qual abaixo reproduz o teor do acordo recorrido no ponto. Tratando aqui da nulidade do despacho decisório, tá? Então, somente. Eu reproduzo o acordo recorrido nesse ponto e faço as minhas considerações abaixo. Trata-se, no caso, de despacho decisório eletrônico, que decorre de procedimento simplificado realizado pela Unidade da Receita Federal do Brasil. No entanto, apesar da singeleza do ato administrativo, ele contém todos os elementos legais de validade. Efetivamente, o despacho decisório eletrônico, acompanhado dos documentos que lhe dão suporte, que é a análise do crédito, detalhamento da compensação e o documento que informa os despachos decisórios não homologados ou indeferidos, as folhas 7 e 10 do processo, são suficientes, contêm todos os elementos necessários à qualificação do contribuinte, a indicação do local, data e hora da lavratura, a descrição dos fatos, enfim, todos os elementos que dão validade a esse documento. Tais requisitos são os mesmos constantes do artigo 10 do Decreto número 70.235 e que pode ser perfeitamente aplicável ao caso concreto para confirmar a validade do despacho decisório que indefere, total ou parcialmente, os pleitos creditórios veiculados por perdecomp. A autoridade administrativa, a analisar os recolhimentos de fonte efetuados pela contribuinte ou em nome dela, não obteve sucesso em confirmar a totalidade das parcelas de composição do crédito de saldo negativo de RPJ de 2002. Esse fato foi suficientemente narrado no despacho decisório e nos documentos que o complementam. Tal fato subsume-se adequadamente à legislação citada no ato, que refere-se ao artigo 168 do CTN, e aí eu cito toda a legislação contida no despacho decisório. Assim, não vislumbro qualquer falha no ato administrativo que configure cerceamento do direito de defesa, ou de asa sua nulidade. E concluo, tá? Voto, portanto, por afastar a preliminar de nulidade. No mérito, argue a recorrente que faz jus a todo o crédito informado na perdecomp,
Em relação à parcela que não foi confirmada pela Receita, argumenta que teria sido paga em atraso pela fonte pagadora dos respectivos rendimentos, a empresa Whirlpool S.A., que teria ficado responsável contratualmente pelo recolhimento do imposto. Tais rendimentos seriam oriundos de contrato de mútuo firmado com a respectiva empresa, como eu já havia colocado para vocês. Já o imposto retido na fonte sobre os juros recebidos teria sido quitado tão somente em 2003, com os devidos acréscimos legais. A decisão recorrida assim se manifestou no ponto. Eu reproduzo a decisão recorrida e faço os meus comentários abaixo. Cabe ressaltar que a recorrente não trouxe, no recurso voluntário, praticamente nada de novo em relação à sua manifestação de conformidade. Não dialoga com o acordo recorrido, ou seja, não contestou nenhum dos fundamentos adotados pela turma Có para denegar o seu pedido. As únicas alegações constantes do recurso voluntário, que se referem ao acordo recorrido, foram reproduzidas no relatório desse voto, e para que não paire nenhuma dúvida entre os julgadores dessa turma, cito-as novamente abaixo. Eu não vou citar para vocês, eu já comentei lá atrás, tá? Da análise dos autos, resta patente que a recorrente não se desincumbiu de comprovar a liquidez e certeza do crédito alegado. O acórdão recorrido foi absolutamente claro e taxativo ao estabelecer o caminho que deveria ter sido seguido pela contribuinte para comprovar o seu direito. No caso, haveria necessidade de comprovar, primeiramente, a própria existência do mútuo. Não foi juntado o contrato nos autos. Bem assim, a efetividade das movimentações financeiras relativas a esse contrato, comprovantes de depósitos, extratos bancários, etc. E ou o registro contemporâneo desses fatos em sua contabilidade, livros diário e razão. Ressalta a decisão recorrida que tais elementos poderiam, inclusive, suprimir a ausência da declaração das retenções por parte da fonte pagadora. Adverte ainda a decisão recorrida que, abro aspas, a mera indicação do registro contábil das operações, como é o caso dos documentos de folhas 69 e 73 e 83 e 84, sem a juntada dos respectivos livros contábeis e da documentação de suporte, não faz prova da existência desses registros, menos ainda do fato contábil. Fecho aspas. Ora, sobre esses pontos específicos que o recurso voluntário tinha que ter discorrido. Entretanto, não há uma linha sequer a respeito no documento apresentado às folhas 99 a 117. Não tem cabimento a alegação de que seria impossível a juntada da íntegra do livro diário, que, segundo as contas da recorrida, importaria em mais de 12.000 páginas. Isso porque essa exigência não consta do acordo recorrido, que faz menção, isso sim, da demonstração do registro contemporâneo às movimentações financeiras relativas ao contrato de mútuo na contabilidade, que poderia ser satisfeita com a apresentação dos lançamentos efetuados, tanto no livro razão quanto no livro diário. Quando se fala em trazer aos autos a demonstração dos lançamentos contábeis nas respectivas contas, de forma alguma está se exigindo que se junte aos autos os respectivos livros contábeis na sua íntegra. Também não é justificativa para reforçar o pedido de diligência sob o pretexto de preservar a verdade material dos fatos. Tenho certeza que se a recorrente tivesse juntado aos autos, mesmo que em sede de recurso voluntário, o mínimo de elementos de prova que pudesse ao menos colocar na cabeça desse julgador a dúvida a respeito da veracidade de suas alegações, essa turma, como de praxe, teria determinado a conversão do julgamento em diligência, para confirmar tanto as alegações quanto os indícios de prova eventualmente colacionados. Reafirmo, já muito bem colocado no acordo recorrido, de que a diligência não se presta à produção de provas que o sujeito passivo tinha o dever de trazer aos autos junto com a peça impugnatória, razão pelo qual nego provimento ao pedido de perícia, ao pedido nesse sentido, que é o pedido de perícia. Os documentos juntados às folhas 160 e 163 são parte do livro razão, que, segundo a recorrente, demonstrariam de forma clara e coerente, abro aspas, na palavra dela, tudo o que foi realizado com seus ativos e a destinação dadas aos seus passivos. Está na folha 111 do recurso. De forma alguma se prestam para tanto, tendo sido juntados aos autos de forma desordenada e sem qualquer explicação ou referência aos fatos a que alude. Eu coloquei para vocês todos os principais documentos dos autos. Se vocês quiserem abrir, esses documentos estão lá na pasta T, tá? Para facilitar a pesquisa. Bom, por todo exposto, mantenho integralmente por seus próprios fundamentos o decidido no acordo da Có e nego provimento ao recurso voluntário. Abro a discussão.
Passemos então à votação. Doutor Camerano. Então, presidente, esse seu voto segue a linha do que essa turma já vem considerando quando aparecem esses problemas parecidos com esse aí. Questão de falta de prova explícita. Eu acompanho o relator, presidente. Ok. Doutor Daniel. Gente, como o conselheiro Camarano falou, a gente tem adotado essa linha de quando a DRJ vem, inclusive de forma expressa, diz o que é que você precisa trazer, né, de prova, e aí o contribuinte no recurso, mesmo com essa informação direta do que precisa, não traz, né, a gente tem realmente votado nesse sentido. Então, acompanho o voto relator. Doutor Carlos. Acompanho o relator. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Doutor Nelson saiu. Caiu, doutor Nelson. Eu não botei ali no dispositivo, mas eu estou afastando as preliminares de nulidade, refutando o pedido de diligência e negando provimento ao recurso, tá? No mérito. Depois eu tenho que acertar ali. Ok. Doutor Nelson? Acho que ele deve estar tentando entrar do celular. Nelson? Nelson, o microfone está fechado. Sim, caiu aí 30 segundos aí. Tá, o seu voto, Nelson. Meu voto? Eu não acompanhei o final do seu voto da conclusão. A conclusão é por afastar a arguição de nulidade do despacho decisório, rejeitar o pedido de diligência e negar provimento ao recurso no mérito. Presidente, eu tenho uma dúvida aí, que não vai mudar o voto, a conclusão do relator. Eu acompanho o relator, mas parece que tem uma outra razão ainda para indeferir esse crédito, que ele foi recolhido CNPJ de quem? Porque pelo artigo 123 do CTN, você não pode mudar o sujeito passivo do fato gerador. Eles fizeram aí um contrato de mútuo e quem ficou responsável pelo recolhimento foi o mutuante, a mutuante ou mutuária? Foi a mutuante. Mutuante, né? E ela recolheu em nome dela? Aliás, foi a mutuante. Recolheu em nome dela. Pois é, ele não tem autorização para pleitear o imposto recolhido em nome de terceiro, né? Tem mais isso. Meu voto voto para as conclusões. Então tá bom, muito obrigado. Doutor Eduardo. Acompanho. Doutora Mauritânia.
Com o relator. Muito bem. Então, por unanimidade de votos, afastar a avaliação de nulidade do despacho decisório, rejeitar o pedido de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Nelson Kichel. Ok? Conselheira Mauritânia, muito obrigado por enquanto. Nos vemos mais tarde, então, tá? Tá, vocês me avisam? Eu vou estar aqui no computador. Eu te mando uma mensagem no WhatsApp. Tá, obrigada. Tchau. Retomamos, então, a ordem normal da pauta. Presidente, se Diga, for relatar a sequência, eu peço 5 minutos aí. 2 minutos, pode ser? Pode ser. 2 minutos, então, Nelson. Janaína, você pode parar a gravação?